Olá pessoal, sou o professor Roberto e essa é a nossa primeira aula da disciplina de resistência dos materiais voltada para o curso de edificações. Então, o que é resistência dos materiais? Resistência dos materiais ou mecânica dos sólidos é o estudo das tensões e das deformações que se desenvolvem nos sólidos, resultante de forças exteriores a eles aplicadas. Ou seja, todo maquinário, todo material, toda estrutura, ele sofre forças. O tempo todo ele sofre forças. Nós mesmos sofremos uma ação de força, por exemplo, a força gravitacional. Então, a resistência dos materiais, ela vai ser o estudo dessas tensões, dessas forças, e o estudo do comportamento, do que ocorre durante essa aplicação dessas forças com os materiais. Então, eu achei interessante nós trazemos algumas qualidades, algumas características dos materiais. Muitas delas vamos utilizar nas nossas aulas, alguns termos também. E o primeiro desses termos que eu trouxe é a densidade. Densidade é a qualidade dos materiais em que há uma relação entre a massa e o volume, o que torna a esponja mais densa que o ferro. Aqui, por exemplo, trouxemos dois tipos de materiais, três materiais, em um becker, que é esse recipiente aqui com água. E vocês podem perceber que um flutua, o outro também flutua, mas fica com água até o meio. E o outro material ele desce, ele afunda. O que acontece? Aqui nós temos o conceito de densidade aplicado a esses três. A densidade é o que? A densidade é a massa, M aqui, sobre o volume do material. O volume, vocês podem perceber que nos três materiais o volume é o mesmo. Ele tem o mesmo volume, a mesma ocupação dos três materiais. O que vai diferenciar entre eles? O que vai diferenciar entre eles é a massa do material. Então, por esse aqui tem uma menor massa, vamos dizer assim, menor peso, esse vai ficar sobre a água. Esse, por ter um peso uma massa um pouquinho mais elevada, a água chega ao meio desse material. Esse, por ter uma massa ainda maior, ele vai afundar. Então, vou dar um exemplo para vocês bem legal de densidade. Se vocês pegarem um papel alumínio, por exemplo, e fazerem um barquinho, um cubo mesmo, um papel alumínio, colocarem sobre a água, ele vai ficar sobre as águas, vai ficar suspenso sobre as águas. Por quê? Porque quando você fez esse cubozinho, esse barquinho, você aumentou a área, ou no caso o volume do barquinho, do material, do papel filme. Então você pode ver aqui, ó, massa não vai mudar. O barquinho lá tem uma massa específica. Quando você organizou ele lá, papel alumínio, ele vai aumentar o volume, o espaço ocupado pelo material. Como ele é quem está dividindo a massa, o peso dele, então ele vai ser o fator, ele vai ser o responsável por diminuir o valor da densidade. Então, quanto maior o volume, sendo que não altere a massa, menor vai ser a densidade. Quanto menor a densidade, mais esse material vai ter a capacidade de ficar, no caso, ou sendo sobre uma água ou sobre qualquer líquido. Por exemplo, outro exemplo legal é o óleo. O óleo, você colocar óleo, você pode perceber a densidade pelo óleo. Colocar óleo e água, você vai ver que o óleo fica por cima da água, porque o óleo tem menor densidade do que a água. Voltando ao exemplo do barquinho, agora você pega aquele papel alumínio, amassa, faz uma bola mesmo e coloca de novo sobre a água.
e você vai perceber que ele vai afundar. Por quê? Porque o volume do material foi alterado. O volume daquele material diminuiu o volume. Como diminuiu o volume, esse fator aqui, esse divisor aqui, vai deixar com que esse valor da densidade seja ainda maior. Ok? Próximo aqui. Outra característica é a ductibilidade. Isso se aplica diretamente aos metais, mas também se aplica a outros compostos. É a propriedade referente à capacidade do material de se deformar até a ruptura, de suportar deformação plástica quando tracionado. Ou seja, quando é exercida uma força sobre esse material, ele tem a capacidade de não se romper, ele se deforma. Ele é praticamente a maleabilidade do material. Ele vai se malear. Que, por exemplo, o cobre, que é um exemplo de metal bem maleável, você pode, em vez dele ficar rígido como um fio só, você pode enrolar o cobre. Aqui é um exemplo de ductibilidade. Em vez dele se quebrar, não, ele consegue ele é dúctil o suficiente para se envolver e ficar dessa forma espiral. A dureza. Dureza, esta é a maneira na qual a resistência direta do material a impactos, corte ou arranhões é definida. Ou seja, tem uma pergunta clássica que se faz: quem risca quem? O giz risca o quadro ou o quadro risca o giz? E essa pergunta está definida a dureza. Nesse caso, a resposta para essa pergunta é que o quadro é quem risca o giz. Por quê? Porque quem perde material é o giz. Ou seja, quando você passa o giz no quadro, o giz é quem perdeu o material para o quadro. Ou seja, o material duro vai ser aquele que não vai ser desgastado pelo outro. Alguns exemplos na ciência dos materiais: o ouro, por exemplo, ele é facilmente riscado. Por isso ele é adicionado cobre no ouro. Por exemplo, o ouro 18 quilates, ele tem uma adição de cobre nele para que ele fique mais duro e mais resistente, para que ele não seja tão facilmente riscado. Outra característica é a elasticidade. A elasticidade permite que os materiais retornem ao ponto original e é usado com o objetivo de produzir efeito desejado. Ou seja, você, por exemplo, a liga, né, materiais polímeros, no caso a borracha, você estica, você solta, ela volta ao ponto original. Mas aí até a elasticidade ela tem um ponto que pode ser rompido, ou seja, pode causar um relaxamento nessa liga, nesse material. Outro exemplo de materiais que usam elasticidade seria as molas. Aqui quando ele fala o objetivo de produzir o efeito desejado, aí vai ser a direta aplicação do material. Por exemplo, as molas de um carro. Quando passa no quebra-mola, elas agem, voltam ao ponto inicial e aí foi o efeito desejado, para que não haja impacto no carro. A fadiga é a reação que é medida ao causar tensão ou aplicar força durante um certo tempo. Ou seja, a fadiga ela é uma causa em relação ao tempo. Por exemplo, pego uma mesa de plástico, coloco, por exemplo, 2 sacos de cimento e deixo por 2 segundos e já retiro os 2 sacos de cimento. A mesa possivelmente vai suportar. Agora, se você deixar ali por 1 hora, por alguns minutos, talvez só, a mesa talvez comece a se abrir. Por 1 hora a mesa já está com as pernas mais abertas. Depois de muito tempo, ela poderá chegar a quebrar, dependendo do material da mesa,
a resistência que a mesa tiver. Então aí já é a fadiga, já é por tempo. Ele vai se desgastando, vai ocorrendo desgaste naquele material e ele pode chegar a quebrar ou sofrer algum dano, às vezes irreversível, ocorrer uma fratura, algo do tipo. Fragilidade é o oposto de ductibilidade, ou seja, é a facilidade com que a fratura ocorre quando o material é tracionado. Ou seja, em vez de o material resistir, por exemplo, quando coloca uma pancada numa porta, ele tende a resistir, a amassar. A fragilidade já não, ela já pode chegar a quebrar com mais facilidade o material, diferentemente da ductibilidade. A fratura ocorre com apenas deformações permanentes, ou seja, ocorreu a quebra do material. Quando o material é frágil, ele ocorre com uma quebra, ocorre uma quebra, no caso seria uma deformação do tipo permanente. Não voltaria ao seu estado original. Flexão é a qualidade dos metais em que uma força pode ser aplicada e isso produz movimento sem danificar a peça. Ou seja, a força aplicada sobre ele não iria causar uma ruptura. Ela seria, geralmente, ela é uma força aplicada propositalmente. Temos também a fusibilidade. Esta é a qualidade do material que permite derreter quando aquecido. Ou seja, a fusibilidade vem da palavra fusão, que é o que? É o estado, é passar do estado sólido para o estado líquido. Então aqui seria o material se tornar líquido. Impacto. Isso ocorre em todos os materiais e, nesse sentido, o vidro ou cerâmica, no impacto, é fraturado, enquanto a pedra e alguns materiais são mais resistentes a ele. Aqui já vai ter a relação do impacto, uma força que atinge um material, né? Plasticidade. Esta é uma propriedade dos materiais que permite a sua transformação em diferentes formas, de acordo com a necessidade e projeto. Essa vai ser uma facilidade do material de si, vamos dizer assim, tipo modelar. Um exemplo de material que tem plasticidade seria a argila. Ela é bem moldável. Rigidez define-se como a relação entre tensão e deformação elástica. Expressa a dificuldade oferecida às deformações elásticas, ou seja, o material ele não tende a deformar, ele tende a se romper. Um exemplo disso seria o vidro. Quando ele sofre um impacto, sofre uma tensão, ele tende a quebrar e não a se deformar. Tenacidade é um aspecto que ocorre em metais, denotando sua dureza e resistência à força. É a resistência que possui quando são submetidos à força de tração, podendo levar da deformação até a ruptura. Então, a ductibilidade é a facilidade do metal de se malear, de ser maleável. Já a tenacidade já é a resistência a essa característica de maleabilidade. Já vai se tornar mais difícil de se malear. Tensão se refere à distribuição de força por unidade de área em torno de um ponto dentro de um corpo material. Ou seja, temos dois tipos de tensão. A tensão normal, que é essa que nós falamos. A outra tensão de cisalhamento, uma tensão tangencial, é um tipo de tensão gerada por forças aplicadas em sentidos opostos, porém em direções semelhantes no material analisado. Ou seja, os sentidos aqui são opostos. Pode ver essa seta aqui indica o sentido da força, além de sua direção. Você pode ver que a direção não são iguais, não são o mesmo ponto. Tem uma aqui e outra um pouquinho mais para o lado.
mas elas são opostas, pois uma vem de cima, a outra vem de baixo para cima, uma vem de baixo para cima e outra de cima para baixo. Ele é utilizado para fazer cortes em materiais. Um exemplo de material que utiliza a tensão de cisalhamento para fazer corte é a tesoura. Você pode ver que são duas lâminas, que praticamente uma pode ficar parada e a outra exerce uma força, mas com direções semelhantes. Elas não chegam a se tocar, as lâminas, uma na outra. Uma passa praticamente lateralmente à outra, bem próxima, que é o que ocorre aqui. E essa força aplicada vai fazer o que? O corte. Duas forças contrárias. Outro termo que nós vamos utilizar, tração, é uma força de contato que é transmitida através de um meio físico capaz de puxar ou tracionar corpos distantes. Aqui até temos também chamada de força de tensão. Ela é praticamente a força que é exercida por cabos, cordas, correntes e outros meios. Vamos transmitir essa força a um outro objeto. Aqui temos um exemplo, por exemplo, desse maquinário que vai exercer uma força aqui na corda sobre essa bola. Esqueci agora o nome desse maquinário, não é um guindaste, não vou lembrar. Mas aqui tem a força, exercida a força de tração. E por último, a deformação. Vocês podem notar que eu coloquei a deformação, mesmo sendo lá tá todo por ordem alfabética, mas coloquei por último porque aqui nós vamos até usar alguns termos que nós já vimos durante essa aula. Então, é a relação entre a variação dimensional e as dimensões iniciais do corpo. A variação dimensional também recebe o nome de deslocamento, seja por alongamento ou por encurtamento do corpo. Aqui podemos ter força de compressão, força de extensão, força de cisalhamento. E aqui vão ter os efeitos. Aí vai depender do material. Se ele for um material dúctil, ele vai se deformar. Pode ver que o material ele não se rompe. Também vai depender da força aplicada. Ele pode sim, mesmo sendo um material dúctil, pode se romper. Pode haver uma ruptura no material. Aqui outra forma, como ocorreu o achatamento. E aqui uma forma de cisalhamento, né? Aqui cada uma dessas corresponde a uma desse tipo de força. Força de compressão, quando aplica uma força, duas forças, sentidos opostos. Ele pode fazer isso aqui, essa curva. Em outro caso, ele dá um puxo, direções opostas à força que ocorreu. Houve uma deformação aqui também, um achatamento. Aqui no cisalhamento, aqui ele também houve uma deformação, ocorreu uma curva no material. Já quando o material é um material considerado um material frágil, ele vai ocorrer rupturas, uma quebra do material, quebra permanente. Então aqui podemos ver quando é a força de compressão, quando é uma força de distensão e quando é uma força de cisalhamento, como ocorre em cada material. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Qualquer dúvida, é só me contactar. Então, fiquem com Deus. Até a próxima.